Boa noite, senhoras e senhores. Prazer grande estar aqui com vocês no Cresce. Já acho que é a segunda ou a terceira vez. Eu tenho um prazer muito grande quando o convidado vir aqui, porque tenho uma admiração muito grande por toda a categoria de vendedores. Eu dirigi por muito tempo a operação de listas telefônicas do Estadão e aprendi a admirar vendedores, e vocês, nessa atividade de corretores, desempenham esse papel de conduzir e canalizar sonhos. Vocês são condutores e canalizadores de sonhos, e eu tenho respeito grande por vendedor. Nada que tem no mundo foi pedido por cliente nenhum. Tudo que tem no mundo foi vendido por algum vendedor, por algum criador, por algum imaginador. Não existiria um mundo se não houvesse o espírito de vendas. Então é um prazer estar com vocês, trocar umas ideias aqui nesse nosso encontro de final de ano. E conversando com o Carlos Pontes ali, ele estava me contando que esteve passando a lua de mel da sua bodas de ouro na Espanha. E ao passar a lua de mel, a lua de mel da bodas de ouro na Espanha, nós estamos falando de um acesso a um momento, há 32 dias, né, em que a gente tem esse exercício deste luxo que muitos seres humanos passaram a ter nos últimos 30, 40 anos do mundo, e que seria absolutamente impensável e impossível no passado, a não ser para nobres, para fidalgos, para barões. Hoje a gente entra num aeroporto e o aeroporto parece uma rodoviária. Há algum tempo atrás, o aeroporto era uma coisa de uma elite. Então, o mundo tem mudado numa velocidade espetacular, e o Carlos estava entusiasmado com a Espanha, terra dos meus pais, e aí eu sempre brinco com espanhóis. Por que existem touradas no mundo? Pergunto para os espanhóis. Por que tem tourada? Aí os espanhóis, cheios daquela coisa de espanhol, de Espanha e tal, orgulhosos, com aquela fibra espanhola, tourada, porque a tourada é o exemplo, o exercício da supremacia do homem sobre as forças da natureza, do touro, o enfrentamento. E aí eu digo a eles, só existe tourada no mundo por uma única e exclusiva razão. O touro ataca o pano. Se o touro atacasse o toureiro, não existiria tourada. Assim como a gente não vê onçada, não vê leãozada, não vê tigrada, não vê elefantada, porque esses bichos não atacariam o pano, atacariam o toureiro. Qual é a metáfora por trás disso? É que seres humanos que progridem ou não progridem, a diferença está. E aqui vale uma reflexão natalina, antes de entrarmos no nosso tema, que é o tema exatamente do acesso, da dignidade humana, do luxo para todos, que é você se perguntar nesse Natal se você na sua vida anda atacando muito os panos ou se está prestando atenção nos toureiros. Geralmente, em vendas, quando estamos mal sucedidos em vendas, é porque perdemos o foco. Então é vendedor que fica atacando os panos. Então presta atenção no toureiro. Tourada só existiria se o touro atacar, não existiria mais se o touro atacasse o toureiro. Tenho certeza que as touradas já teriam sido extintas no mundo. Então o prazer é grande estar aqui com vocês. É um livro novo. Eu já participei como coautor e autor de 27 livros. A pessoa pergunta, como é que você escreveu tanto? Eu escrevi tanto porque uma senhora chamada Dona Justina, uma avó postiça que eu arrumei, uma avó adotiva, todo mês, eu morava em Santos, ela morava em São Paulo, os filhos dela estudaram no Mackenzie, cresceram, e a avó Justina, o marido faleceu, a avó Justina ficou sozinha. Os filhos grandes, e ela tinha uma casinha lá em Santos, e todo mês a vovó Justina ia para Santos, e todo mês ela me dava um livro de presente. Ia embora, no mês seguinte ela voltava, e aí, quando ela voltava, ela me dava um novo livro de presente e cobrava o livro antigo, o que eu tinha entendido do livro. E ela fez isso comigo ao longo de uns 5, 6 anos da minha infância, e me botou livros na cabeça. E aí, então, eu peguei também essa mania e comecei a escrever. E quando a gente escreve, é muito gostoso, porque você deixa os registros, não só seus,
mas do conhecimento todo que a gente consegue adquirir com as outras pessoas. Então, esse daqui é o 27º, Luxo for All, e queria registrar a presença da minha querida amiga, Adélia Francischini, de Pesquisa de Mercado, que aqui está, que fez um estudo sensacional sobre qual é a percepção que a classe C tem sobre luxo, né? Então, nós vamos conversar aqui rapidamente, o material é meio extenso, mas vou procurar passar bem rápido, a respeito de conversarmos sobre esta brutal mudança do planeta Terra nos últimos 20 anos e mais marcantemente nos últimos 2 anos, depois da crise dos americanos, lá com a história do Bush, quando nós tivemos a grande crise de outubro de 2008. A mudança gigantesca que já vinha vindo, que já estava acontecendo, mas nós passamos a ver um mundo diferente. O mundo mudou, o mundo virou de cabeça para baixo e nós passamos a ter a colheita de tudo isso que, com certeza, aqui o setor da construção, o setor imobiliário está tendo. Sou muito amigo do Cláudio Cons, presidente da Anamaco, dou algumas aulas lá na Universidade de Anamaco, lá com ele, e o setor de construção numa pujança muito grande, o agronegócio brasileiro numa pujança muito grande, né? O setor também metal mecânico com automóveis, ou seja, o Brasil passou a ser uma joia da coroa do planeta Terra. Não só o Brasil, todos os países emergentes. E acho que essa é a grande e extraordinária mudança concreta que a gente passa a ver. Aqui nós temos coisas incríveis. Quem poderia imaginar que Roberto Carlos um dia entraria no ramo dos imóveis? O rei Roberto Carlos. Esse é o empreendimento, o edifício azul da Emoções Incorporadora. Roberto Carlos está no ramo, lançando prédios, o azul. Esse, eu não sei se esse edifício vai chamar Emoções ou vai chamar Novos Horizontes, mas o rei Roberto, no Luxo for All, né? Então, o luxo, na verdade, é uma dignidade merecida. Todo ser humano tem direito ao luxo, desde que a gente compreenda luxo, a dignidade. E mudanças a gente só consegue fazer quando a gente muda. A gente só consegue mudar o outro quando a gente muda. E a mudança é o nome do show desses dias que vivemos. Luxo é relativo. Tem um amigo que foi preso. Ficou preso por uns 90 dias, acusado de um assassinato que não tinha cometido. Fui visitá-lo na cadeia várias vezes, e ele me dizia: Tejon, você não sabe o que significa poder parar o carro, entrar num bar em qualquer rua e pedir uma Coca-Cola. O valor que isso tem. Então, o luxo é relativo. Para um camarada que perde a sua liberdade, o luxo é o valor de entrar num bar, pedir uma Coca-Cola. E parece que o ser humano, a gente só consegue dar valor às coisas que perde também. Tem umas coisas meio curiosas nisso. Mas luxo é algo relativo. O valor de um bom hospital, a cura sem dor. Você entrava no hospital antigamente, dor fazia parte do show. Tudo tinha que doer, inclusive injeção, toda injeção doía. Agora nós estamos num mundo de sem dor. Injeções não doem. Eu tenho trauma de injeção, mas a injeção não dói. Antigamente doía toda. Injeção na veia doía. Era uma agulha grande, picava 4, 5, 6, 7 vezes, era um inferno. Agora não dói. Diminuição da dor. Você vai no mertiolato, não é mais vermelho e não arde. Você vai no Hospital Brigadeiro Luiz Antônio, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, hospital público, é um show, é um espetáculo. Símbolo, hoje, no Brasil, de transplantes. Um atendimento espetacular, é um SUS. Mas é um SUS administrado por uma OS, uma organização social. As organizações sociais começam a fazer administrações das coisas públicas. Então você vê um luxo for all no Hospital Brigadeiro. Mudanças sensacionais. O amigo compra um iate e bota lá no Rio Paraná. É um pequeno empresário, não é grande. Mas por que ele gastou 600 mil reais nesse treco para botar no Rio Paraná? Qual é o motivo que o leva a fazer isso? Por que fez? É a amplitude, é o curtir os amigos.
uma pequena cobertura no paraíso. É paz, amor, sossego. O que é que a gente compra quando compra luxo? Por que esse mundo gira rápido? Coisas importantes na mudança do mundo recente. Passa por maior nível, por exemplo, da alfabetização feminina. Maior presença da mulher na economia. O microempreendedorismo. O pequeno empreendimento no mundo é comandado por mulheres. Aqui eu vejo poucas mulheres. E quero dizer a vocês que mulheres vendem mais que homens. A média de uma equipe de mulher vende mais do que a média de uma equipe de homem. E isso eu não estou dizendo para agradar aqui as senhoras presentes, que são poucas. Estou dizendo que é resultado de anos e anos observando forças comerciais. Por quê? Porque a mulher é diferente. A mulher tem foco. Uma mulher focada e determinada é um raio laser que ultrapassa uma parede de aço. A mulher trabalha com esse sentido da paixão, da empatia. Então, as mulheres na economia, maior crescimento do PIB mundial, da renda da família, globalização da produção, passamos a ter produção a custo baixo, com mais qualidade, significa maior acesso a camadas de menor poder aquisitivo e novos modelos de consumo, com compras com alto conteúdo emocional. Conversávamos aqui antes da nossa palestra que apartamento de 2 quartos continuará sendo espetacular como investimento, que condomínios com sobrados de 120, 140, 160 mil continuarão sendo extraordinários. Agora, tem que ser bonito, tem que ser transado, tem que ser bacana. Não existe negócio de sucesso popular. Ninguém quer o popular. Carro pé de boi, trator popular, casa popular. Casa popular não funciona. Tem que estar bonita, tem que ter emoção, tem que ter beleza, tem que ter marketing, tem que ter estética. Então, o que é consumo? Por que compramos? Uma corda para um afogado tem um sentido, você daria tudo que você tem na vida se você estivesse se afogando por uma corda. É diferente o valor da corda para um trapezista, é diferente o valor da corda para um peão boiadeiro, é diferente o valor da corda para uma decoração. É a mesma corda, mas com valores completamente diferentes. Para o afogado, para o trapezista, para o peão, para a decoração de uma loja, que você vai colocar ali cordas, e do enforcado, que vai odiar falar de corda e não vai querer que a família não vai querer que apareça a corda nunca na casa. Então, o que é consumo? Poder humano, sonho e vontade. Não há limite para sonho e vontade. O sonho e vontade humana não tem limites. O ser humano pode sonhar e pode ter as vontades infinitas. O que tem limite? O conhecimento e o poder. Conhecimento é limitado, poder é limitado. Papel de vendas. Fazer o encontro dos sonhos, fazer o encontro das vontades com o poder efetivo, com o conhecimento efetivo. Essa é a missão nossa, do ponto de vista de profissionais de área comercial. Então, o que é luxo? Pau-Brasil, a quem nós devemos o nome Brasil. Pau-Brasil era um luxo. Por que havia o negócio de pau-Brasil? Porque através do pau-Brasil, os nobres da corte europeia usavam para fazer tingimento. Então, o que era tingido com pau-Brasil dava um vermelho. Esse vermelho era o vermelho nobre. Pau-Brasil tinha um valor extraordinário porque ele era um luxo. Ele significava símbolo de poder e de riqueza, pelo tingimento que ele oferecia. Feijoada, resto de comida para escravo. Inventaram a feijoada. Hoje a gente paga uma grana séria por uma feijoada do Bolinha. Taj Mahal, símbolo do poder indiano. Hoje você vai lá visitar, entra naqueles palácios. Vaticano, imagina alguém no passado imaginar que entraria dentro do Vaticano. Hoje nós andamos pelo Vaticano em programas aí da CVC. Pagando 10 prestações baratinho, vamos fazer visitas e adentramos o Vaticano e entramos em salas onde somente os papas, no auge da nobreza do catolicismo, podiam ter acesso. Palácio del Freddo, na Itália, fazia sorvete para a nobreza nos anos 30, 34, 36. Mandava sorvete para a França, mandava sorvete para os países da Europa.
Sorvete era caríssimo. Hoje você vai no Palácio do Fredo e por €1 você toma os mesmos sorvetes que somente os nobres podiam tomar antigamente. Então, antigamente você via que havia uma demora entre o que era da riqueza e o que ia até o povo. Levava séculos. Agora a velocidade aumentou. E aumentou consideravelmente entre o que é de uma elite e o que passa a ser de um povaréu muito grande. Então, o que é luxo? O que é consumo? O que eu compro quando vou num doutorado lá no Uruguai? Compro cultura. Centenas de brasileiros que são impedidos de fazer um doutorado no Brasil, vão fazer ali, atravessando a fronteira, com acesso, adquirem cultura. O que eu compro quando eu compro um Ingesa 87? Que é o meu carro, que a Adélia odeia, porque ele é totalmente fora de moda, ele é rústico, ele faz barulho, tripita, não tem ar-condicionado, não tem nada. O que eu compro quando eu compro o meu Ingesa? Eu compro aventura. Eu pago uma grana no meu Ingesa, mas eu não quero ter um carro de 70 pau comum. Eu quero andar no meu Ingesa. Então, o que é o consumo? O que é o luxo? O que uma empresa faz quando compra um sistema SAP? Que em toda empresa que você implanta o SAP, a empresa tem problemas por 1, 2 anos. Mas os acionistas querem. Você compra futuro, você compra gestão, você compra controle. O que é luxo? O que é consumo? O que eu compro quando adquiro a Luma de Oliveira? O que eu compro quando eu adquiro a Luma de Oliveira? Compro o sonho. E o sonho me transforma em Eike Batista. E o que eu compro quando eu compro e adquiro o Eike Batista, que recebe uma grana hoje só para botar o nome dele lá, que ele faz parte de um projeto. Que ele faz parte de um projeto para solicitar dinheiro para investidores internacionais. Com o nome do Eike, a chance de ir ser aprovado é imensa. Sem o nome do Eike é menos. Eu entro o quê? Eu entro simbolicamente, com $1, R$1, e ganho 10, 15% do investimento. Então, o que eu estou comprando? Qual é essa coisa maluca do consumo? Enquanto consumo, busco felicidade, busco realização. Luxo não é somente fashion, luxo é tempo, é beleza, é o silêncio. Tem pessoas que passaram a pagar para ficar em um lugar silencioso. Sossego, segurança, tecnologia. E as grandes recentes mudanças vieram dos países que têm muita população. Os países como China, os países como Índia, países como Brasil, países como parte da África, que vão fazer viradas imensas aí, Etiópia, Sudão, Congo. Nos próximos 10 anos nós vamos ver uma reviravolta gigantesca na África. Por quê? Porque tem povo. E onde tem povo passou a ter pressão. E passou a ter pressão porque todo mundo está conectado na internet, porque todo mundo tem um celular no bolso. Temos 5 bilhões de celulares. E celular não é só para fazer telefonia, é para você transmitir, para você receber. Então o mundo mudou também em função da revolução da comunicação, passou a ser um outro planeta. O Brasil tem hoje 18 bilionários na lista Forbes, tem mais bilionários no Brasil que na Austrália e na Espanha. 90 milhões de consumidores dessa nova classe média, 94 milhões de consumidores dessa classe C, que a Adélia bem fala aqui. Nós temos 94 milhões de consumidores classe C. Se você imaginar 10% deles empreendendo e caminhando para a classe A, estou falando de praticamente 10 milhões de brasileiros. Então, quando alguém fala que o Brasil é pobre, me desculpe, não sabe em que país está vivendo. O Brasil é a 8ª economia do mundo, sem computar a informalidade. Se computasse a informalidade, passava para o 5º. Sabe quantos países tem na Terra? 200 mais ou menos. O Brasil está entre os 10 mais ricos. É a 8ª economia do mundo. E quando a ONU foi fazer uma pesquisa de felicidade, que é outro critério que passou a computar, felicidade interna bruta, o único país dos 10 mais ricos do mundo que continua estando dentro da lista dos 10 mais felizes é o Brasil. Os outros todos saem. Então, é um aspecto fantástico deste país. E nós não poderíamos imaginar. Nenhum comunista imaginaria, né, há 10 anos atrás, que o russo Abramovich seria dono do Chelsea.
Quem imaginaria que em Moscou a loja que mais vende McDonald's do planeta é a de Moscou? Quem imaginaria que os ricos russos poderiam existir, sendo donos do futebol? Quem imaginaria indianos, doutores, formados em Harvard? Em 10 anos passaram de 2 para 69 bilionários na lista Forbes. Chineses hedonistas comprando o mundo inteiro. E 4 bilhões de seres humanos emergentes gritando, eu mereço, eu posso, I can, ao lado de Obama. 4 bilhões de pessoas na Terra, que fazem parte dessa classe da base da pirâmide, tendo acesso a coisas, querendo, empreendendo, com microcréditos, mudando o mundo. E o mundo está mudando, numa velocidade que nós nunca podíamos imaginar algum tempo atrás. Então, já foi o tempo que você tinha que ter produto barato para a classe C. Você tem que ter produto acessível, mas o mundo mudou. Praticamente a classe C brasileira subiu de 29% para 42% na importância do consumo. A classe AB caiu de 54% para 37%, e a classe DE cresceu de 15% para 19,85%. Ou seja, passamos a ter uma nova classe média brasileira representada pela classe C. Compra mais móveis, itens domésticos, cama, sofá, armário, luminária, tapete, utensílio, né? E acabou a história de pegar a poltrona de um, sofá do outro, agora tem que ser tudo combinando. Mudou. Classe C, 94 milhões de brasileiros, representando praticamente a C e a D juntas, cerca de 60% do consumo do Brasil. E com certeza no trabalho de vocês, em cada 10 pessoas, vocês devem estar falando com 8 oriundos desta classe C, com vontade de crescer. São as pessoas que estão atrás da informação, que fazem um Brasil pujante. Eles querem o progresso, eles querem seguir. Então, para atender esse pessoal, nós temos que parar para pensar um pouquinho, porque mudamos. O Brasil, de 2010, consome quase 4 vezes o que consumia um Brasil de 2002. A classe C aumentou praticamente 6 vezes comparado ao que era em 2002. Brasil 2010 consome 4 vezes o Brasil 2002, a classe C aumentou cerca de 6 vezes o que era, e a ascensão da classe C significa oportunidade de novos negócios, produtos diferenciados e com tamanhos adequados. Acesso ao crédito, trading up, que significa coisas da base. Uma empresa que atendia essa classe popular, ela tem que elevar